Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto será sobre as orações subordinadas adjetivas. A gente analisando aqui o termo, né, orações subordinadas adjetivas. Lembrando que orações subordinadas significa que uma oração vai estar dependendo da outra, a chamada oração principal. E adjetivas, porque ela vai ter função de um adjetivo. Aí você me pergunta, Fatim, mas o que é um adjetivo? Não estou mais lembrado, não. Então, gente, um adjetivo é uma classe gramatical que essa classe vai estudar as características de alguém, de algum objeto, de algo, né, de algum substantivo. Então, nesse caso, tenho aqui duas figuras públicas, né, conhecidas, dois famosos, a Anitta e o William Bonner. Vamos analisar aqui direitinho. O que é que eu posso dizer da Anitta? Né? Quais são as características da Anitta? O que é que eu sei sobre ela? Então eu sei o quê? Eu sei que ela é uma artista, ela é cantora, compositora, atriz, morena, bonita, carioca e cursou administração e marketing, né? Entre outras características que a Anitta tem. Então, nesse caso, eu estou falando o quê? Eu estou falando as características dela, os adjetivos que ela tem. E o William Bonner, o que é que eu posso falar sobre ele? Né? Quais são as características dele? Que ele é jornalista, divorciado, tem cabelos grisalhos, é alto, âncora do Jornal Nacional, trabalha na Rede Globo, entre outras características também que a gente poderia atribuir a ele. Então, analisando as duas imagens, né, dessas duas pessoas ilustres, eu estou fazendo o quê? Indicando as características que eles apresentam. Por isso, eu vou identificando aqui os adjetivos atribuídos a eles, certo? Agora vamos ver aqui. Dentro das orações, né? As orações subordinadas a adjetivos. Só é uma oração subordinada adjetiva quando ela tiver função de adjetivo, certo? Essa função ela vai complementar a oração principal. A gente vai já ver aqui nos exemplos, vocês vão entender bem direitinho aqui qual é a proposta, certo? Como diz aqui, ó, chamada oração principal e que pede complemento, ou é uma oração que tem uma certa dependência de sentido em relação à oração principal. Então, quer dizer, eis o motivo de ser chamada de subordinada, porque ela tem uma certa dependência à oração principal. E aí, pessoal, para a gente identificar essa oração subordinada adjetiva, eu vou identificar com o uso do que, certo? Que é o chamado pronome relativo. Basicamente, é o que mais se utiliza, que é o que. Tem o quem, o qual, quanto, cujo, cujas, enfim, há vários pronomes relativos, mas o que mais aparece nas orações, nos destaques, como a gente vai olhar aqui, essa manchete, né, no jornal, está estampada aqui uma oração subordinada adjetiva. A gente vai já ver aqui direitinho a ideia dessa manchete. Aí o que é que eu posso falar mais sobre as orações adjetivas? Elas são divididas em duas, chamada de restritiva e explicativa. Ah, Fatinha, o que significa restritiva? Lembrando, né, que restritiva vem de restrito. Quando a gente vai a um banco lá ou em algum outro departamento público, né, a gente se depara com plaquinhas indicando que ali é um local restrito. Só pode entrar determinadas pessoas, né? Geralmente são os funcionários, né, quem circula por lá. Não pode ser qualquer pessoa chegar e invadir o espaço. Por isso que é chamada de restritiva. E explicativa, o nome já diz, né? Explica. Aí, concluindo aqui a nossa ideia, as orações subordinadas adjetivas, elas exercem função de adjetivo. E a divisão entre elas são apenas duas. Lá nas orações adverbiais a gente viu 9, lembram?
E aqui nas adjetivas não, são apenas duas orações, dois tipos de orações subordinadas a adjetivos. E é fácil de identificar, né? Porque as restritivas se restringem, fala a um determinado grupo, a uma determinada pessoa. E a explicativa, ela vai explicar com mais intensidade aquele termo a que se refere. Lembrando também que as explicativas elas vão vir sempre entre vírgulas. A gente vai ver aqui com calma cada ponto desse aí para vocês entenderem direitinho qual é a nossa ideia aqui sobre as orações adjetivas. Aí eu vou focar aqui nessa manchete. Líderes fecham acordo para votar em julho projeto que regulamenta a emenda 29, sem novo imposto. Então, olha aí, o que é que tem na manchete? Na manchete tem aqui a presença de quem? Do pronome relativo que. E esse quezinho está se referindo a quem? Aí eu vou voltar para a oração principal. Líderes fecham acordo para votar em julho projeto que regulamenta. O que está regulamentando? O projeto. Né? Então, o que ele faz uma referência ao projeto. Por isso que o que está falando dele aqui vai ser considerada a oração subordinada adjetiva. Por quê, Fatinha? Porque está sendo falado sobre esse projeto. Não é qualquer projeto, é aquele que regulamenta a emenda 29 sem o novo imposto. Olha aí, perceberam qual é a ideia da nossa aula? Pois fiquem ligados que a gente vai entender os detalhes agora com outras orações para que vocês possam fazer a diferença entre restritivo e explicativo. Só voltando aqui mais uma vez. Orações subordinadas adjetivas vai ter que ter uma oração principal, porque a oração adjetiva ela vai ter uma certa dependência a essa oração principal. E a oração principal ela não tem a presença do pronome relativo, que é o pronome que. Você vai destacar aqui. Se eu tenho aqui o que, a partir dele vai ser a minha oração subordinada adjetiva. A anterior vai ser a oração principal. Até aqui tudo bem? Muito bem. Gostei. Vamos entender agora, dentro das falas da Anitta, a questão das orações subordinadas adjetivas. Durante a nossa exposição aqui, eu tenho certeza que vocês vão entender e vão identificar quando é que é uma oração subordinada adjetiva restritiva e quando ela é explicativa. Vamos ficar aqui ligados, prestar atenção em cada posiçãozinha aqui dessas mensagens e entender direitinho a ideia. Vamos para a primeira. Ó. Ela disse assim: Deus cure a doença da cabeça do ser humano, que não enxerga os verdadeiros problemas de uma nação. Então a gente pode observar que aqui, cure a doença da cabeça do ser humano, é a oração principal. Que não enxerga os verdadeiros problemas de uma nação, vai ser a oração subordinada. Por quê? Porque ela está dependendo da oração principal, certo? E aqui a gente tem o conectivo que. E esse que, nós temos que analisar a quem ele está se referindo. Eu volto aqui na oração principal e descobri que se refere ao ser humano. Aí eu pergunto, que ser humano é esse? É qualquer ser humano? Não, aquele que não enxerga os verdadeiros problemas. Portanto, pessoal, aqui eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Porque está se restringindo. Como eu falei lá no início, restrito é apenas a um grupo ou a uma pessoa, não é a todos, não é de forma geral, certo? E o próximo exemplo, deem acesso a outros assuntos e cantarão sobre eles. Traduzirão as músicas de outros idiomas para proibir as que não têm mensagens. Então, eu vou só me deter aqui nessa partezinha aqui, ó. Traduzirão as músicas de outros idiomas para proibir as que não têm mensagem. Esse que
refere-se a quem? Às músicas, não é isso? Portanto, não é também qualquer música, é aquelas que não têm mensagens. Portanto, vai ser uma oração restritiva também. É o que tento fazer com a porta que se abriu para mim. É mostrar aos demais que nasceram na mesma situação que eu, que existe uma saída. Então, olha aqui, eu vou só também me deter a essa oração em destaque. O que tento fazer com a porta, a oração principal, que se abriu para mim. Então, vai ser oração subordinada adjetiva. Vai ser restritiva por quê? Porque também não é qualquer porta, é só aquela que abriu para mim. Oração subordinada adjetiva restritiva. Uma vez eu peguei um cara que falou assim para mim: se tu fosse minha mulher, a primeira coisa que eu ia mudar era esse seu rebolar na frente dos outros. Analisando essa oração, ó. Uma vez eu peguei um cara, oração principal, que falou assim para mim. Que falou assim para mim, a oração subordinada. Agora, adjetiva, porque está caracterizando aqui o cara. Também não é qualquer cara, é aquele que falou para mim. Eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva também. Um dia, eu espero poder e conseguir mostrar para vocês o quanto é difícil trilhar este caminho que escolhi, sendo mulher, jovem, transparente e favelada. Então vejamos aqui, ó. Um dia eu espero poder e conseguir mostrar para vocês o quanto é difícil trilhar este caminho. Vai ser a principal. O que é o pronome relativo, né? Estão lembrados? E esse que refere-se a quem? A caminho. Portanto, também não é qualquer caminho, é apenas aquele que ela escolheu. Eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva também. E agora vamos ver aqui algumas falas do nosso famoso aí William Bonner. Ele disse assim: o fantástico da vida é estar com alguém que sabe fazer de um pequeno instante um grande momento. Olha aí, o fantástico da vida é estar com alguém, oração principal, que sabe fazer de um pequeno instante um grande momento, a oração subordinada. Aí eu vou pergunto também aqui, esse que se refere a quem? A alguém. É qualquer alguém? Não, é aquele que sabe fazer de um pequeno instante um grande momento. Também oração subordinada restritiva. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. A vida é uma peça de teatro, a oração principal, que não permite ensaios, vai ser a subordinada. Aí eu questiono, esse que faz referência a quem? Ao teatro, né? A vida é uma peça de teatro. Perdão, a vida, né? Que não permite ensaios. Então, nós temos aqui oração subordinada, adjetiva restritiva. Hoje sou odiado e atacado por uma parcela da população que há pouco tempo me aplaudia. Sou odiado e atacado por uma parcela da população, a oração principal, que há pouco tempo me aplaudia, vai ser a oração subordinada, adjetiva, né? Aí eu questiono, esse que faz referência a quem? A população. Que população é essa? Que tipo de população é essa? É aquela que há pouco tempo me aplaudia. Também oração subordinada restritiva, adjetiva restritiva. Esse é um desafio muito grande dos profissionais que trabalham com apresentação de telejornal. Esse é um desafio muito grande dos profissionais, a oração principal, que trabalham com apresentação de telejornal, é a oração subordinada adjetiva. Aí, gente, o que o pronome relativo faz referência a quem? Aos profissionais. E quais são quais qualidades, características desses profissionais que trabalham com a apresentação de telejornal? Portanto, mais uma oração subordinada adjetiva restritiva. Até aí, gente, nós só vimos orações subordinadas adjetivas restritivas, não foi mesmo? Por quê? Porque a gente percebeu que quando fazemos referência a algum termo dito anterior e que está restringindo, não está falando de um geral, né, de um grupo, de um mundo, e sim só de uma parte desse mundo, aí vai ser chamada de a oração subordinada adjetiva restritiva. Para finalizar agora, vamos ver os exemplos das orações subordinadas adjetivas
explicativas. Vamos ver aqui qual é a diferença, ó. O jornalista relembrou a tragédia de Brumadinho, vírgula, que aconteceu em janeiro de 2019, vírgula, e os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Então, gente, aqui a gente percebe já que mudou o sentido, né? Tem a presença do pronome relativo que, mas está em destaque aqui, ó. Que aconteceu em janeiro de 2019, ele vai estar destacado, explicando o que é que o jornalista relembrou nesse período aí, né? Em janeiro de 2019, que foi a questão da tragédia de Brumadinho. Portanto, eu vou ter oração subordinada adjetiva explicativa. A Globo declara apoio a Bonner e à família dele, que receberam mensagens de WhatsApp derivadas de números telefônicos com o prefixo de Brasília. Também, olha aqui, a Globo declara apoio à família, a Bonner e à família dele. Esse que receberam mensagens de WhatsApp está entre vírgulas, portanto, esse termozinho que eu destaquei está explicando o que é que a Globo, por que a Globo declarou apoio à Bonner. E aí, complementa no final com derivadas de números telefônicos com prefixo de Brasília. Então, a ideia aqui vai ser oração subordinada adjetiva explicativa. Anitta, que é uma cantora carioca, despontou no funk e se tornou o maior nome da música pop nacional. Então aqui nós temos o quê? Anitta, que é uma cantora carioca, está dando ênfase às características dela, portanto, está explicando quem é ela, né? E complementa, despontou no funk e se tornou o maior nome da música pop nacional. Até, pessoal, que nesse exemplo, ó, se eu tirar que é uma cantora carioca, nem ficaria sem sentido a oração. Ó. Anitta despontou no funk e se tornou o maior nome da música pop nacional. Como a oração subordinada adjetiva explicativa tem o objetivo de dar ênfase às características do que está sendo falado, aí ficou entre vírgulas e em destaque, certo? Anitta, vírgula, que tem despertado a curiosidade dos fãs nas redes sociais, vírgula, mudou seu perfil no Instagram. Então aqui nós temos o quê? Também mais um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa. Lembrando que as explicativas elas vão vir entre vírgulas e o que tem dentro da oração subordinada é apenas para explicar, dar uma ênfase maior ao termo, ao sujeito que está sendo destacado aí, certo? A ideia das orações subordinadas era essa, certo? Lembrando que a gente, para entender de fato as orações subordinadas adjetivas, lembrando que elas têm que ter função de adjetivo, vai apresentar o pronome relativo que, e quando for restritiva, restringe a alguém. É mais, vamos dizer que individual. E a explicativa é quando vai dar ênfase àquele ser que está sendo o destaque ali na mensagem, né, na oração. Tá bom? Um forte abraço. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui a atividade para vocês analisarem direitinho. Mas lembre aqui, né, essa mensagem. Há uma força que ninguém pode tirar de você, que é a sua fé. Já vem como exemplo de oração subordinada adjetiva e restritiva. Ó. Há uma força que ninguém pode tirar de você. É qualquer força? Não, né? Portanto, vai ser aí uma oração subordinada adjetiva e restritiva também. Vamos lá para a nossa atividade? Agora é hora de praticarmos o que a gente compreendeu na videoaula, certo? Resolvendo a nossa atividade. Lembrando que logo aqui no cabeçalho vocês encontram o que é a oração subordinada adjetiva. Vemos aí os exemplos, certo? De cada uma delas. E iniciando com a primeira questão, pede para você ler essas 5 orações. Dentre essas 5, cada uma delas apresenta um adjetivo. Aí você vem e escreve,
ok? Aqui abaixo da questão. Na segunda, diz assim: das orações que foram transformadas, quais são as orações subordinadas adjetivas? Aqui nós temos 3, certo? 3 são orações subordinadas adjetivas. E a questão 3, nós temos um pensamentozinho. No amor, não há pessoas certas, há pessoas que lutam para dar certo. Aí eu quero que vocês frisem nesse trecho. Há pessoas que lutam para dar certo. Nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, uma subordinada adverbial causal, uma subordinada adjetivo restritivo, uma subordinada adverbial temporal. Aí você vai marcar, só tem uma resposta correta. E na questão 4, dentre essas orações abaixo, quais delas são explicativas? Nós temos aí 2 que são orações explicativas. Leia direitinho e marque, tá bom? E na questão 5, temos aqui as orações e ao lado tem as respostas. Mas lembrando, né, que tem respostas falsas aqui. Aí você vai ler, analisar direitinho e marcar a correta, ok? E para finalizar, tem aí a mensagenzinha que eu até já coloquei para vocês na videoaula, tá bom? Então, espero que todos respondam com consciência, direitinho e consigam aí fechar com chave de ouro, né, a sua atividade, compreendendo, fazendo consciente a sua atividade. E até a nossa próxima aula de português. Tchau, um grande abraço.